faça com os outros o que gostaria que fizesse com você. Oi, meu nome é Polly e esse aqui é o Fala Polly. Se você gosta de vida prática e produtividade, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. E hoje nós vamos falar um pouquinho do maior ensinamento desse livro aqui e que eu levo para a vida e que hoje nós vamos trazê-lo para relacionamento. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a leveza no relacionamento e sobre a necessidade de nós cuidarmos da nossa vida. Lá eu expliquei um pouquinho sobre essa necessidade feminina de estar sempre mudando o outro e como isso traz muito peso para a nossa vida e para os nossos relacionamentos. Vou deixar aqui o link. No vídeo anterior nós conversamos sobre salvação individual e sobre a necessidade de nós, mulheres, abandonarmos a ideia de estarmos sempre salvando o nosso marido. Lá, nós estabelecemos a seguinte ideia: eu não mudo ninguém, mas alguém pode mudar por mim. Então, é isso que nós temos que levar para a nossa vida. Nós não somos capazes de mudar o nosso parceiro, mas ele pode mudar por nós. Agora eu quero continuar desenvolvendo o raciocínio que nós fizemos no vídeo anterior. Eu vou dar o exemplo da tal da vida saudável, que foi o que a gente falou muito lá, né? A gente deseja muitas vezes que o nosso marido tenha uma alimentação mais saudável, uma vida mais ativa, e com aquilo a gente faz todo tipo de cobrança, estressa o relacionamento e não acontece a tal da mudança. Mas agora eu queria trazer essa ideia da cobrança para a lição desse livro aqui. Faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Nós vamos fazer o contrário. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Então, imagine na situação em que nós estamos fazendo cobranças para o nosso marido, para o nosso parceiro, sobre mudança de comportamento. Aquela questão das cutucadinhas diárias, né, para que ele se alimente, para que ele se movimente, e a gente fica o tempo todo assim, né, com aqueles comentáriozinhos nada legais. Agora, imagine se ele fizesse os mesmos comentários. Como você se sentiria? Você gostaria, por exemplo, que ele falasse com você: acho que você está precisando se movimentar. Você já viu essa barriguinha? Ou a sua barriguinha está aumentando. Como você se sentiria se ele fizesse com você os mesmos comentários que você faz com ele? Esse exercício depende muito de sinceridade. Porque como nós temos esse comportamento que precisamos mudar, a gente normalmente responde que não se importaria. Mas se a gente for respirar fundo e fazer uma análise bem crítica, nenhuma de nós gostaríamos que o nosso marido ficasse o dia inteiro ou todos os dias pegando no nosso pé para que a gente mudasse determinado comportamento. Por quê? Porque ninguém gosta disso. Não é legal. E nós somos adultos, nós fazemos as nossas escolhas. Então você é adulta, você não gosta que alguém fique pegando no seu pé o dia inteiro. Você vai gostar menos ainda se ele falar da sua aparência. Então, quando a gente tá tendo determinado comportamento com alguém, é sempre bom a gente fazer esse exercício. Eu vou dar um outro exemplo, e aí aqui você pode discordar ainda mais de mim, mas vamos lá. Imagine a seguinte situação: você está numa roda de amigas e começa a surgir comentários sobre um homem, aspectos físicos, atributos positivos de outro homem. E aí começa toda a gama de comentários. E aí o exercício que eu quero trazer para você é: você gostaria que o seu marido estivesse numa conversa, numa roda de amigos, em que a conversa fosse os atributos físicos de outra mulher? Você gostaria que o seu marido elogiasse outra mulher numa roda de amigos? E aí vamos pensar que tipo de elogio nós estamos falando aqui, né? Deu para entender, né? Você gostaria? Você se sentiria confortável? Vocês podem dizer assim: não, Poliana, eu não gostaria, mas já que ele faz, eu faço. E aí eu volto àquilo que nós falamos no outro vídeo. A salvação é individual. Sempre que a gente for fazer alguma coisa pro outro, né, ou contra o outro, a gente sempre deve pensar no que a gente gostaria que o outro fizesse pela gente, ou que a gente gostaria que ele não fizesse.
Eu sei que hoje em dia a gente acha esses comportamentos muito comuns e eu sei que a gente vive num meio que não toma lá da cá, então já que o outro faz, eu também vou fazer. Quando a gente fala sobre comportamento, a gente tem sempre que pensar no nosso comportamento. Então eu te aconselho muito a ler esse livrinho, principalmente o capítulo 3, que fala sobre moralidade social e que traz essa regrinha de ouro do fazer com o outro só o que você gostaria que fizesse por você, mesmo que o outro não tenha a mesma atitude. Eu não tô querendo aqui mudar determinados comportamentos, mas eu tô querendo trazer uma reflexão do porquê nós temos determinados comportamentos. Muitas vezes nós não temos um comportamento porque aquele comportamento é o que nós achamos mais correto, mas é porque a gente faz com essa defesa, com esse toma lá da cá. Se você tá pautando a sua atitude não naquilo que você gostaria que fizessem com você, mas numa defesa contra alguma coisa errada que estão fazendo contra você, repense um pouquinho suas atitudes. Eu vou avançar um pouquinho e vou dar outro exemplo um pouquinho mais grave, que é o da traição. Antes de você trair, faça esse exercício. E eu vou te propor sempre o seguinte exercício. Antes de você ter determinada atitude, e aí pode ser coisas simples, pode ser as picuinhas do dia a dia, algum comentário que você faz com uma amiga, ou até mesmo casos mais graves, como uma traição, já que nós estamos falando de relacionamento. Pense sempre no que você gostaria que o outro fizesse por você. Qual atitude que você gostaria que o outro tivesse com você? Você não gostaria de ser traída? Você não gostaria que ele pegasse no seu pé? Talvez você também não gostaria que ele tivesse determinados comentários. Então, para que fazer? Não é porque o outro faz que a gente deve pagar na mesma moeda. Então, eu aconselho muito a leitura desse livro, que abre muito a nossa cabeça sobre o que é o amor e qual que é a medida do amor. E lembre-se, a salvação individual.